Alerta laranja! Donald Trump acaba de anunciar os novos planos de segurança nacional dos Estados Unidos e que, pasmem, é só uma volta à normalidade. De diminuição da intervenção para aumento da intervenção quando for do interesse nacional, o uso de soft power e intervenção no cinema e até mesmo uma economia que volta a olhar para a industrialização e que trata a independência econômica como questão de segurança nacional. Esses e outros assuntos sobre os quais nós já falamos no passado e nós avisamos, nós conversaremos hoje no Quinto Elemento, ou Geoeconomia 2. Então eu vou pro pau, velho. A gente às vezes trata mal. Para de ser chato. A nossa indisciplina, E neste episódio de Geoeconomia 2, o inimigo agora é outro, para falar sobre a segurança nacional americana, nós chamamos o Arthur. E o restante aqui não... Só vai ouvir. A gente só vai ficar olhando. Chamamos aqui Arthur Machado, o Geoeconomia, Arthur Geoeconomia Machado. E Carlos de Freitas. Cara, sempre quem escolhe esses temas? Brincadeira, a gente tem que demitir o cara que faz a pauta. Não é possível. Ele tá lá em cima. Foi a culpa do Daniel. Dessa vez. O Daniel dessa vez. Falta de assunto. A gente Não, ia falar do Natal de novo, né? Não é? Eu sugeri Natal, de verdade. Ou tem um assunto bem melhor pra falar, que é o título do meu Corinthians. Que tá de ponta cabeça. Eita, agora tá ao contrário, né? Que é do outro lado desse Tá bom. Tá tudo bem. É Corintiano, não tem muito amanhã. Campeão. Ele não sabe ler, quiser, né? a gente pode falar sobre isso. Ganhou, né? Corintiano não sabe ler, ele vai qualquer O que lado. vocês acham? É igual. Podemos falar sobre o Corinthians. Eu sou contra. Não, mas olha, Eu sou a favor. Fazer um trocando as bolas com segurança nacional. trocando a segurança nacional. Segurança bola, das bolas. Segura as bolas. Segura as bolas. Que é o que o Trump tá fazendo, né? Ele tá segurando as bolas. Basicamente. Cara, esse documento de segurança nacional do Trump, eu ia dizer que é engraçado, mas se eu falar que é engraçado, você vai rir muito, é chato pra caralho. É isso. Tudo chato. Não, mas é verdade. Não, mas ele é engraçado mesmo. Ele é um documento para dizer, olha, sabe essa caganeira que os Estados Unidos fez desde o fim da Guerra Fria? Vamos parar. Vamos parar e fazer as coisas com alguma normalidade de novo. O mais louco... Voltar ao normal, né? O mais basicamente louco isso. que eu achei desse documento é que, assim, não fala nada, assim, do tipo, nossa, só que ao mesmo tempo tá mudando tudo, né? Porque ele tá simplesmente falando... o que olha, tá gente... nossa é o mundo, né? O mundo é que... O mundo é que tá nossa. caiu. O Arthur caiu. O Arthur caiu. O Arthur caiu. Eu acho que a internet privada que ele pegou é pior do que a internet de costume. Sabe, ninguém viu. A internet privada dele tá... Cara, por que na Europa a internet Por isso que é a tão gente ruim? é contra o liberalismo. Não, na Você vê moral. porque a internet privada também... Cara, eu sou contra a União Europeia. Como é que os caras conseguem ter uma internet pior que a do Brasil, velho? Isso é verdade. E uma das coisas mais curiosas é que, primeiro, é um documento, um memorando de segurança nacional público, né? Porque um dos documentos mais polêmicos de segurança nacional, mais controversos dos Estados Unidos, é aquele... Um pouquinho. Vocês estão ouvindo? É um ruído do Arthur. Tá. Lá. Beleza. Que é o NSSM 200 lá, é o Kissinger Report e tal, que definiu boa parte da estratégia de segurança nacional americana por anos, e que era um documento privado e que depois foi liberado publicamente por conta do Freedom of Information Act e tal, não sei o quê. E aí eu posso estar falando uma grande besteira, mas eu acho muito interessante o fato do Trump mudar as políticas de segurança nacional e mostrar pra todo mundo, abertamente. De cara, né? Que autoritário meia boca, né, esse cara. Fico contando pros outros. Arthur, o que você achou aí do documento? Você consegue resumir em 2 minutos o documento, por favor? Que é 30 páginas, é muita coisa. 2 minutos. 2 minutos é ótimo. Mas olha só, veja só, não é de hoje. Eu acho que a grande diferença, só, não é de hoje que os caras lançam esse documento. O Biden já tinha lançado no passado e ele tinha exatamente essa visão, né, no documento da liberdade, né, da democracia liberal contra as autocracias. Sim. Ele já tinha posto isso aí, era uma política americana, então, de transformação ideológica do mundo. Eu acho que a principal mensagem do Trump é que ele vira e fala assim, cara, eu não vou fazer mais isso, eu não vou fazer mais transformação ideológica, eu vou tratar cada país como entes independentes, eu vou apoiar nações soberanas e nacionalistas soberanas,
Entendeu? Então ele está apoiando movimentos de direita, por exemplo, na Europa, dizendo, eu concordo com esse movimento, eu trato a China não como um problema a ser resolvido, mas algo a ser administrado, e nada mais importante para a segurança americana do que transformar a economia. E ele vai para o realismo real, quer dizer, o realismo real é ótimo, né? Boa. Mais prático que é do Rubio, que é virar e falar assim, cara, eu sei que a China tem coisas que são superiores a nós vamos começar a competir com eles e vamos premiar as nações que nos ajudarem a competir e vamos castigar as nações que quiserem nos atrapalhar, entendeu? É basicamente isso. E ele trata, o que é interessante, cara, o BRICS, não como uma aliança, porque às vezes as pessoas falam assim, mas se o Trump vai ser desse jeito, de fato, né, pragmático e buscar alianças, o que ele faz com o BRICS? Porque o BRICS tem o Brasil, tem a Rússia, tanto que ele está se aproximando da Rússia, entendeu que tem momentos de cooperação e tem momentos de competição entre países. Sim. Então, ele é uma mudança que o cara vem e fala assim, eu estou preocupado agora mais com ideologia, com pragmatismo real, com pragmatismo econômico. E a mensagem principal eu vou implementar a doutrina Monroe, né? Vou retomar a América Latina e no Ocidente eu quero retomar essa aliança. Então, eu acho que, cara, é uma mensagem muito clara que ele não vai fazer guerra ideológica, guerra pragmática. E, melhor, se tiver que negociar com a Coreia do Norte, eu vou negociar. Se tiver que negociar com a China, eu vou negociar. Com o Putin, eu vou negociar. Eu não estou aqui para reformar o mundo, estou aqui para cuidar dos americanos. E isso acho que é uma mudança, cara, significativa, entendeu? E é um documento importante porque as burocracias... Veja só, falar uma parada que muitas pessoas não vão entender e eu vou fazer uma propaganda que eu vou até tratar no próximo GEL, um pedaço disso. Ele está mandando um recado para a burocracia americana. E a burocracia americana, a ideologia americana e chinesa são assim. Mas a burocracia americana e chinesa trabalha quase da mesma forma, assim como a brasileira. Sim. Então o cara está lá para receber a ordem, entender o que ele tem que fazer, entendeu? E dar um certo nível de estabilidade, reduzir o culto à personalidade e dar um nível de continuidade de governo, de políticas públicas, dentro de uma nova dimensão. A única burocracia que não trabalha assim é a brasileira, que resolveu tomar conta do país. Então ela fala, não, ninguém vai dizer o que eu vou fazer, eu que vou dizer para os políticos o que tem que fazer, quem manda essa parada sou eu. Então a única subversiva no mundo, realmente subversiva, é a nossa burocracia. Mas é uma mensagem para esses dois, para mim, para essas burocracias, dizendo, nós vamos trabalhar assim, atuem influenciando da diplomacia, atua fazendo política pensando não numa visão ideológica, mas uma visão pragmática dos Estados Unidos, entendeu? Sim. Então, e ele dá uma ideia, para fechar, que o BRICS não é um bloco, é uma coalizão de conveniência, não é uma aliança, entendeu? É geopolítica real. Ele está mostrando que o propósito do BRICS não é formar um bloco unificado, entendeu? Mas reduzir, ele tá tratando o BRICS assim, como alguém que quer reduzir a influência ocidental, entendeu? Mas não com uma aliança formal, uma aliança de conveniência. Então, dizendo o seguinte, claro que você tem aí o BRICS, que não quer que vai querer fazer as suas alianças, sim, mas não vai impedir que os Estados Unidos se aliem à Rússia, não vai impedir que o Brasil se os Estados Unidos se aliem ao Brasil, entendeu? Porque aquilo não é uma aliança formal, mas é um casamento de conveniência entre as partes. Então, cara, eu acho que o importante pra gente é isso, é entender que talvez o documento mais importante, eu mandei pro Kim até, quando ele veio brigar comigo, né? Você sabe, o Kim brigou comigo com esse documento. Ele falou que o meu Twitter não foi suficientemente claro para mostrar a importância do documento. Aí eu falei, vocês precisam de babá agora para ler, entendeu? Ele já falou assim, é importante. Mas eu falei, é o documento mais importante para mim que teve desde a eleição do Trump, do ponto de vista geopolítico, e político mesmo, né, para o Brasil, para todo mundo, para dizer que o cara tá dizendo, galera, cada um por si mesmo e eu não estou preocupado com vocês. Basicamente, a mensagem dos Estados Unidos é isso aí. Cara, é o famoso se virem, malandro. Tem um discurso meio jeca, o que eu acho interessante desse documento é que é como se o Trump falasse, galera, sabe aquele papo, aquela mentira, no final das contas, não é nem uma questão ideológica de que, olha, agora os países vão todos andar de mãos dadas, cantando Kumbaya em volta de uma fogueira, porque o mundo é globalizado, a gente comercializa, o comércio de tais coisas e fica tudo bem. Fica tudo bem num círculo restrito e tem guerra no Oriente Médio, é bomba explodindo, gente morrendo, né? Fala, o mundo da Globo dos anos 90, da Exato. Xuxa dos anos 90, mais ou menos. O mundo da Rio 92, sei lá. Isso aí.
Então, tá vendo aqui esse negócio, a globalização, agora ninguém tem mais conflito de interesses, porque é o mercado, a gente negocia, faz comércio, todo mundo ganha. Né? Ele olhou para isso e falou, galera, não é assim. Os Estados Unidos sofreram com isso aí, obviamente que nações subdesenvolvidas sofreram mais em claro. boa parte, né? Até por conta da questão da crise da dívida e programas com o Lorenzo assistam. Então, tem esse problema, ele falou, olha, cara, isso aqui é tudo mentira. A gente tem um problema aqui que o país está desindustrializado, que a gente ficou dependente, excessivamente dependente de outras potências em setores essenciais, e essa dependência econômica se torna um problema de segurança nacional. Né? A dependência de infraestrutura para certas coisas, infraestrutura de comunicação, etc., esse tipo de coisa, faz com que o país se torne vulnerável a potências estrangeiras que não têm os nossos interesses em mente. E o negócio tem que parar com isso. Então ele está simplesmente chamando as coisas pelos nomes que elas são. E é engraçado que o pessoal está falando que os outros que estão contra o Trump são os adultos na sala, né? Pra variar. No mundo inteiro é assim, né? Aqui no Brasil, os adultos são chamados de infantis e lá também, né? Ou seja, o cara que falou assim, gente, vamos olhar em volta, isso aqui não tá funcionando, a ONU é só um bando de cara querendo controlar o mundo e aí o adulto na sala é o cara que defende a ONU, que defende essa infantilidade que é o kumbaya, my lord, não sei o que. Cara, é muito doido que tem um discurso que, desde a campanha do Trump, é um discurso que está na direita, em alguns setores da direita, ditos conservadores, que é um discurso jeca de que, olha, o Trump é preocupante, por quê? Porque ele é muito isolacionista e ele vai deixar de policiar o mundo, ele vai deixar de ser um líder ocidental, e aí isso é ruim. E quando, na verdade, assim, beleza, ele não faz aquela intervenção exagerada, que é a mesma política externa dos democratas e dos republicanos dos últimos anos, mas o negócio no que é importante para a estabilidade do Ocidente e que afeta os Estados Unidos, ele intervém, mas de maneira a assegurar o interesse americano. Né? Então isso que eu ia isso falar. não é isolacionismo. Não tem uma, não tem uma contradição aí, que provavelmente o pessoal vai apontar, pô, mas ele tá quase entrando na Venezuela, como que isso é isolacionismo, como isso não é intervencionismo? Acontece que o que ele tá falando é que mudou essa ideia de que, eu vou lá levar a democracia para o país, a democracia liberal ocidental para o país. Não, eu vou resolver o problema que ele tá me causando, e se ele estiver no meu caminho, eu vou invadir. O chinês tem muito chinês aqui, nego tá tomando conta aqui da América Latina, esse negócio aqui vai me atrapalhar, tem problema, vou acabar com a bagunça. O narcotráfico tá sendo um problema ali, tem cocaína entrando nos Estados Unidos, sei lá, o diabo que seja, tá ruim. Os caras estão junto com o sistema financeiro, vou lá intervir para resolver o meu problema. É só isso. O que pode ser bom pra gente, né? Que a gente vai acabar sentindo esses efeitos ou não, Arthur? Você acha que a gente não sente? Não sei se dá pra ver pra vocês, mas acabou de chegar um café aqui, olha a fumacinha saindo, que espetáculo, não dá pra ver, né? Inveja. É que você fala e joga a bola pra gente, você consegue tomar o café enquanto grava, diferente do Geoeconomia, em que exploram o nosso coitado Arthur Geoeconomia Machado, e não deixa ele comer, deixa o café esfriar. Até... É duro, a vida é dura, não é fácil. Mas aí, o Brasil vai sentir? Já sentiu, né? Sentiu o cartão magnífico, né? Já sentiu. É pragmatismo político na veia, entendeu? É claro que o Brasil vai sentir. E veja, a interferência na Venezuela, como eu te falei, é óbvio que não tem nada a ver com isolacionismo, a política dele de segurança pública. Eu acho que tem a ver com dizer o seguinte, cara, eu vou priorizar os meus interesses, eu não vou dar lição de moral, eu não estou preocupado em ajudar o mundo, que essa é o contrário do isolacionismo. Somos uma aldeia global, não somos uma aldeia global. Então, eu vou interferir em todos os assuntos que me interessam, mas priorizando o interesse americano. Então, simples, cara, nada mais direto do que isso, né? No fundo, ele está falando, eu não vou colocar a bandeira LGBT no Afeganistão, né? Que foi uma das primeiras que os caras puseram quando invadiram lá. No Biden, lá, né? Exatamente. Vai acabar com o narcotráfico, porque, veja só, talvez o que me impressiona, você falando do Brasil, sem falar de geopolítica, mas trazendo para o nosso dia a dia, cara, é o cinismo e a cara de pau da nossa imprensa. Porque, cara, como é que a gente não vai assumir que a Venezuela é um narco-estado? Não adianta dizer que aquela parada é ideia nação soberana. O cara tá lá 70 anos, ele fugiu, morreu de fome, teve que vir pra cá, por de venezuelano saiu correndo. Aí dizer que aquilo é uma soberania? Não é, entendeu? Não é. Aquilo ali, é um PCC, é o cartão de flores, né? Sobrinhos do presidente
foram apreendidos com toneladas de cocaína na fronteira e os caras falam, não é assim. Coincidência. Eles combatem o narcotráfico tanto quanto qualquer nação. Fala, pô, velho, não... Veja só, o filho do presidente de um país que eu conheço, pô, recebe mesada de esquema de aposentado do INSS. Porra, já foi a maior empresa de gamers do Brasil sem ter feito um gamer. E os caras acham que é normal, então É democracia. o cara vai achar que é normal também. O cara vai achar que é normal o sobrinho ser pego com droga, né? Transportando toneladas, né? 100 gramas. Né? Não, toneladas. Então, a nossa imprensa acha normal. Mas não é normal, porque uma das grandes paradas que tem afetado o mundo é, de fato, o tráfico de drogas. Eu digo que na Europa mesmo. Cara, o consumo de cocaína aqui na Europa é um dos maiores do mundo e só aumenta. É bizarro. Você anda na rua... hoje eu vim passar o Natal em Roma, né? Essa semana eu vou passar aqui na Itália. Pô, os caras vendem em qualquer lugar, entendeu? Te oferecem cocaína. E o consumo hoje é maior do que do que de maconha. Então, e o preço é bom, Arthur? Cara, não é a minha. Não é a sua experiência. De droga que eu curto, já basta o Flamengo e já a droga que eu curto. Não, mas segue aí. Boa. Não, então, mas é o nível de maluquice que virou o mundo. Então, assim, essa parada não é um problema de saúde pública, é um problema hoje geopolítico, né? Há muito tempo. Aliás, quando a gente falou um tempo atrás, no Quinto, sobre essa questão, a gente falou, pô, cara, como é que vai liberar as drogas? Vai deixar uma nação totalmente dependente de droga? Daqui a pouco, ao invés de plantar, ocupar espaço por água, vão estar ou fazendo armazém para estocagem de alimento, vão fazer para droga, porque vira um problema de geopolítico, né? Se falta o consumo de droga, vai ficar 5% da população totalmente maluca, quebrando tudo e votando em quem tiver que votar para poder ir liberando a Amazônia para poder receber o papelzinho dele, que foi, aliás, a guerra do ópio, né? Então, não é... Muita gente fala, eu concordo, que isso é uma vingança da China, planejada, entendeu? Porque a droga vem de lá. De lá, né? Daquela região lá do Triângulo de Ouro que eles chamam, perto do Paquistão. Então, e também da Colômbia e da Venezuela aí. Então, essa parada é um problema geopolítico. E óbvio que vai afetar o Brasil. A forma como o Trump e o Rubio vão começar a lidar com o Brasil é de influência. Então, quanto mais o Brasil se aproximar da China, mais cacete a gente vai tomar, entendeu? Essa é a mensagem que os caras estão falando. Cara, quanto mais vocês se aproximarem, mais cacete vocês vão tomar, entendeu? E eu não duvido até mesmo, em algum momento, militarmente, entendeu? Porque o cara vai dizer, como o Barroso falava, não, veja, a gente não perdeu o controle da Amazônia pro PCC. Daqui a pouco ele vai descer com os fuzileiros lá, entendeu? Vão dizer, não dá para perder esse pulmão do mundo, são ativos estratégicos, etc. Não dá para ter esse contrabando. Vão chegar devagarzinho. Como o Rubio falou do Paraguai, naquela região lá, aquífera, né? Tem um aquífero, eu acho que esse nome do aquífero, que é Guarani? gigante. Ele falou, eu não me lembro o nome do aquífero. Guarani. É um aquífero gigante. Acho que é aquífero Guarani. Aí o Paraguai, ele falou assim, ali é importante, mas ele não falou do aquífero. Ele falou assim, não, ali tem uma energia barata, questão de Itaipu, né? A gente não renovou o contrato com o Paraguai, acabou aquele acordo. O Paraguai hoje pode usufruir o excesso de energia feito por Itaipu. Ele falou, se eu fosse um empresário, eu botaria data centers lá no Paraguai, entendeu? Ou seja, mas ele falou, tem um perigo do ramais do PCC. Ele está sinalizando, né? Que essa será a política americana. A questão da droga aí é tão grande que até no Notícias de Quinta, retrasado, eu acho que foi o que eu fiz com você. Policiais irlandeses encontram cocaína no rio. Um estudo revelou que cocaína e outras drogas estão amplamente presentes na água de alguns dos principais rios e lagos da Irlanda do Norte. No rio. Saquei. Pesquisadores analisaram 137 amostras. Fizeram pesquisas mostrando que nos rios tem presença de cocaína, ou seja, a droga tá completamente descontrolada ali, tipo... afetando... a gente falou como piada ali, né? Falou até que os camarões... Camarãozinho era alucinógeno. Estavam muito doidos. E afetando aí o meio ambiente, de verdade, né? Quer dizer, cara, mas aí... assim, pegando Porra, isso. Pior que eu comi uns camarões ontem, velho. Tava bonzão, né? Doidão. A gente percebeu que você tá mais agitado, velho. Tá falando muito cara, rápido. Ele viu o monstro do Lago Ness em mas Portugal. Aí tem uma ideia genial aí. Acho que eu tô
virando a favor de liberar as drogas, porque é o seguinte, os caras ficam segurando a Amazônia, não pode explorar. Se liberar as drogas e os caras ficarem na noia e precisando cultivar muito, eles vão explorar a Amazônia, daí a gente proíbe, logo depois que os caras lotearem lá, tira as drogas e usa Bota lá. gado e... Exatamente, põe o gado lá pra pastar, expulsa os índios pra cultivar coca. Caraca. Mas olha, eu acho interessante, né? Porque realmente o Trump, ele tá falando uma coisa óbvia, como a gente falou, mas finalmente agora a gente vê uma direção clara, né? É quase abaixo da Constituição o cara tá falando, tá, a gente tem aqui nossas leis, nossas regras, mas a gente também tem um projeto. E aqui no Brasil, a gente vem falando, aqui no Quinto Elemento, nossos primeiros programas falavam, pô, qual é o plano, né? O que a gente vai fazer? Aí o Kim, todo mundo enche o saco dele, porque, qual é o plano? Mas realmente, se você não tem um plano, você vai para qualquer lugar, né? E isso não pode... Eu fiquei pensando que na época das independências, né? Um ficava meio que olhando o que o outro escreveu e meio que dava aquela colada ali, copiava uma coisa aqui, outra ali. O Brasil não poderia olhar esse documento e falar, pô, o que a gente pode aproveitar disso? Eu sou a favor do copy-paste, não precisa nem discutir. Não, tem coisas que são particulares até, tudo bem, a gente não tem uma Forças Armadas como ele. Sim, a gente não pode falar, agora usaremos a força para dissuadir os nossos adversários. Que força. Mas, pô, por que a gente não, ou pelo menos algum partido, né, não, em vez... falar assim, ó, nossa ideia, esse pós-liberalismo, tudo isso que a gente está discutindo, e ver o que é bom e ruim. Você pode olhar para isso e falar, não, isso aqui eu não aceito, cara, é ruim. Até existem agentes... Desculpa. Vai lá, Arthur. Desculpa, o Brasil já fez, eu discordo. Por exemplo, o Trump voltou com a doutrina Monroe, que agora chama de doutrina Donroe, né? E o Brasil tem a doutrina Shonroe, né? Shonroe. Feita. Mas, agora, só voltando. Cara, o mais legal para mim disso tudo que aconteceu é que você vê que os liberais e os caras não falam nesse documento, os jornais brasileiros quase não falam. Mas por quê? Se tirou, cara, da pauta principal do mundo a doutrina econômica. Porque todos os planos... Por que os liberais ficavam putos com o Kim quando ele falava qual é o plano? Porque o único plano que tinha era discutir aspectos econômicos da parada, entendeu? Não, é tripé fiscal, economia... o tripé, só se for o tripé lá daquele... Esqueci o nome daquele cara. Kid Bengala. Qual o nome? Do Kid Bengala no povo, né? Era o único tripé macroeconômico. Mas saiu da pauta, cara. Hoje o aspecto só se discute, cara, geopolítica e como desenvolver os países e retomar ativos e refazer coisas estratégicas. Essa pauta neoliberal, cara, caiu totalmente como discurso principal do mundo, entendeu? Isso é muito bom. Só que é isso que os liberais no Brasil ficam pau da vida, porque eles só querem discutir isso, entendeu? Porque então, mas a gente não está fora dessa conversa, cara, tirando poucos canais como a gente, um ou outro que está por aí, não se fala no debate público. Existe totalmente. Eu vejo jornais hoje, ninguém fala nada, entendeu? Só fala de assuntos econômicos e juros e redução fiscal. E é assuntos econômicos daquele jeito, né? Como a economia do Brasil pode melhorar. Olha, como a gente faz para que a taxa de juros seja vantajosa aqui para os financistas, e como a gente faz para liberar mais, para os caras fazerem mais o que eles quiserem, e acabou. Né? Tipo, não tem... E o ajuste fiscal, do jeito que eles falam, né? Do tipo assim, não, vamos acertar a conta. Só que primeiro, eles não falam da dívida, né? Sim. É só a conta no dia a dia. E cada vez mais a gente paga mais imposto, e aí eles falam, não, então a gente tá pagando já um dos maiores impostos do mundo. Aí os caras falam, não, então, mas a gente precisa cortar aqui umas coisas. Aí o cara olha para aquele juiz que recebe muito acima do teto, do MP que recebe muito acima do teto, e fala, vamos trocar do cara que é mancoeba ali, o cara que não tem o braço e não pode trabalhar. Então, eles até falam da dívida, mas é naquele sentido, tem que ter o superávit fiscal, porque daí as contas ficam redondinhas, porque o setor financeiro fica mais seguro, né? Eles gostam mais do Brasil e não sei o quê. E para quê? É para que o Estado tenha dinheiro para, de fato, investir no país e fazer alguma coisa que preste, para financiar a indústria, para, de fato, conversar com o setor privado e fazer algo que seja vantajoso economicamente, que gere empregos, né? Não, vamos financiar a educação. Mas a educação para quê? Você forma um monte de engenheiro, o engenheiro se forma e ele não tem onde trabalhar.
Ele vai fazer o quê? Ele vai para, sei lá, para Embrapa, para VEG, pra fora. e tem mais 2 empresas por aí. Tem sei lá, o pessoal tem a IBM, e aí, porra, não tem mais para onde ir. O cara não tem o que fazer. Aí se manda, né? Ou se manda ou vira Uber. Né? Ou vira Uber. E é uma coisa, cara, periclitante. E tem uma coisa que dizem muito, que, cara, eu já vi vários comentários aqui, que o cara fala, vocês reclamam que não tem plano, diz que tem que planejar e não sei o quê, e que tem que ter um projeto. Ou seja, vocês estão falando para fazer tudo que o MBL diz que é para fazer. Essa é uma crítica recorrente que tem nos comentários, do pessoal defensor do MBL, que diz que a gente é contra o que os caras lá estão fazendo, mas diz para fazer o que eles dizem que tem que fazer. E eu digo, aqui não é o Quinto Elemento que está falando, é o Lucas. O que eles estão falando para fazer é liberalismo travestido. Porque Travestido literalmente, que eles gostam dessa coisa de traveco. Assim. Não, mas é porque eles falam que eles abandonaram o liberalismo e não sei o que, o pós-liberalismo. Mas você vai ver os ideólogos que eles escutam, o Curtis Yarvin, que veio lá dos Estados Unidos, o sujeito basicamente defende um liberalismo com... É uma espécie de autoritarismo de CEOs, em que os CEOs e o mercado comandam o país. Liberal tecnocracia. Exato. Então, assim, cara, é a mesma ladainha iluminista de sempre. Tem um plano, todos tiveram, desde os caras mais virtuosos até os mais... O Bigodinho tinha um plano, né? Sim. Tem um plano a gente quer um plano, mas quer um bom plano, né? Um plano que ajude o brasileiro, não que... Não, o Kim quando pergunta qual é o plano, ele nunca disse que a gente não tinha um plano. Veja só, o Setúbal sempre teve o plano. Você acha que a gente sempre teve o plano? Sim. O que ele pede é que o plano seja exposto de forma clara para as pessoas conhecerem. Claro. Entendeu? Então, é óbvio que o plano do MBL sempre foi um plano de ultraliberalismo. Você pega o Kim Kataguiri. O Kim Kataguiri, que é um dos maiores representantes dele, é um ultraliberal. Dizer que ele é um cara que defende soberania nacional, etc., não é verdade, entendeu? Desde a época que ele tinha cabelo comprido, depois ele resolveu dar um tapa na carcaça, né? Que o bichinho era feinho, feito à morte. Aí deu um tapa na carcaça, fez a harmonização facial, cortou o cabelo, tomou banho, ficou mais apresentável. Mas desde essa época, ele tinha dessas primeiras entrevistas dele no Pânico, ele era um ultraliberal. O MBL ainda tem isso. Só que o que ele faz? Ele faz política de conveniência. Ele acorda de manhã, vê como é que tá o tempo, entendeu? Tá mais chuvoso. Aí ele vai lá e bota uma capinha e um guarda-chuva para fingir que vai se adaptar ao clima. Mas a essência é a mesma, entendeu? Tá sol, bota bermuda e camiseta. Então ele bota uma roupinha para se adaptar, entendeu? Então, assim, na verdade, ele pega um porquinho, bota batom no porquinho, bota sainha no porquinho, bota 2 brincos de pele no porquinho, mas continua sendo porquinho, entendeu? Não mudou nada, o porquinho tá lá. Só tá mais bonitinho, com batom, arrumadinho, entendeu? Aquele estilo deles, né? É esse liberalismo MBL, que é o liberal que não libera. Quer dizer, só libera coisas que a gente não concorda muito aqui que se libera. Não quero liberar. No programa passado você estava dizendo que não tinha problema. Não. Aí agora tá dizendo que se não... tem problema ou não é outro assunto. Mas que eles liberam, só liberam esses negócios. Mas a questão é que o Kim sempre votou coisas do tipo, lembra que ele chegou a falar assim, não, a gente precisa saber o que está dentro do WhatsApp da pessoa, se a gente tiver dúvida se ele fez uma fake news, né, coisas autoritárias num nível hard, e sempre com essa coisa do liberal, que essa palavra para as pessoas é um cara meio que luta pela liberdade, não sei o que, só que eles chegaram a falar acho que foi o Renan dos Santos que marcou o Alexandre de Moraes. Sim, vem ver aqui. Vem ver aqui o cara aqui falando. Dedo duro mesmo, que é o ser mais baixo entre os seres. Os vermes é o dedo duro. E a gente vê agora Danilo Gentili, um expoente do MBL, comemorando a prisão do Felipe Martins. Sim. Não só ele. Então são os caras que falam em liberdade, os caras que falam em... Então, acho que, para além da questão de liberdade, é gente que se apresenta como uma vanguarda jovem antissistema. E que só convence jovem, né? Sim, não, beleza, convence os jovens, ótimo. Convence. O negócio é vanguarda jovem antissistema. Aí esse papo de gabinete paralelo, de milícia digital e não sei o que, foram todos esquemas que eles montaram junto lá com a IAN e publicaram no passado, que legitimaram o aparato de perseguição da CPI das fake news e que deram as armas e o embasamento para a perseguição que a gente vê até hoje. Sim. Então, assim, é a vanguarda antissistema que legitima a perseguição do sistema, não é... E a canalice deles, cara, eles fizeram
um flyer mostrando, o MBL é o que tem mais votos. Tá em primeiro lugar. Renan é em primeiro lugar. Aí tá lá nas letras pequenas e tão pequenas mesmo. Entre os jovens. Tipo, entre a geração Z. Ou seja, os caras são canais que é disfarçado de não, é só uma piadinha, gente. Mas entre os jovens, os caras compram essa ideia, né? Tudo bem que jovem envelhece. Não, é 17% entre os jovens, não é o maior. No geral é tipo 0,1 de intenção de voto. Eu sei que eles deram um jeito de falar que ele era o mais votado, enfim. A gente se prendeu com razão também, na questão do áudio do Arthur Duval, né? Quando ele mandou aquele áudio. Não, não é do Duval. Desculpa. Mamãe chorei. Tá certo, desculpa. Isso, do Mamãe Mamei, uma coisa assim. Então, mas ele mandou aquele áudio tal, das ucranianas, falando que elas são fáceis, que são pobres, uma coisa dessa. E se prendeu e isso virou grande ponto. Mas esse é óbvio que foi um escândalo, mas tem outro. Porque os caras, veja só, esses caras se prestaram o papel de ir para a Ucrânia e mandaram um caô. Pegaram uma grana, fizeram esse tour de loura lá, mas fizeram um caô de que estavam aprendendo a fazer coquetel molotov. Aprendendo, como se fizesse uma aula. Como se realmente pegar uma porra de um álcool, meter um negócio aqui, tacar fogo, jogar, precisasse de uma aula. Quer dizer, já são imbecis o suficiente para precisar de uma aula para fazer coquetel molotov e ter que ir ao Ucrânia fazer isso. Mas tudo bem, vamos supor que tudo seja verdade. Depois que eles aprenderam, eles fizeram o quê? Eles foram lutar pelos caras? Não, voltaram para o Brasil. Então, eles se deram esse papel ridículo. Como é que essa gente tem a coragem de se colocar à disposição para liderar alguma coisa em algum lugar? Um plano de país, né? O cara que diz assim, o que você foi fazer lá? Foi fazer coquetel molotov. Beleza, e aí? O que você fez? Você foi lutar contra... Isso uma guerra que é feita com drone, o pau torando, não é com um molotovzinho atacando bolinha de papel, que nem fizeram com serra, né? Então, o cara falou assim, beleza, se você prestou esse papel, você fez o quê depois disso? Nada, voltei. Quer dizer, isso tudo é para fingir algum tipo de masculinidade que os caras não têm, entendeu? Fui pra guerra, lutei contra a Rússia. Papelão do cacete. Esses caras, como diz o Carlão, é tudo cenográfico, velho. Esse cara não merecia nem ter o direito de ir pro discurso público, entendeu? Eu não tô falando de censura, não, mas porque é ridículo. Que cara, o direito moral, né? Vai arrumar um emprego, velho. Moral. Vai trabalhar, vai arrumar um emprego, vai lavar duas duas de roupa. Isso é palhaço. Porque é um cara que se propõe liderar o país. Um cara que eu fui na Ucrânia, aprender a fazer coquetel molotov. Aprender, sem sacanagem, velho. É ser analfabeto, é ridículo. É um problema cognitivo. Agora, a gente tem um outro lado aí, então, um outro ponto. Eu acho que a gente tem que voltar à discussão aí do Trump, porque... Não, eu só quero, ridículo, só quero finalizar esse assunto. Não tem nem que falar num papelão desse. Quero finalizar esse assunto com outro lado. Os caras conseguiram, e provavelmente por serem parte do sistema, eu acredito, fazer um partido, coisa que o bolsonarismo não conseguiu, né? Então, assim, isso é outra coisa. Deixou. Sim, o sistema não deixou, mas também não conseguiu muita... tirava sarro, mesmo quem votou no Bolsonaro tirava uma onda, talvez influenciado por gente como eles e tal. Eles têm uma... Não dá também para falar assim, os caras não... Para ignorar totalmente. Os caras têm um movimento e uma força, ainda que pequena, ainda que desse jeito, com essa inteligência. Tem. Mas tem os caras conseguiram fazer entendeu? Algo... como é que se diz? Palatável, algo prático. Concreto, isso. Que é fazer um partido. Mas tudo bem, realmente o assunto hoje não é esse. E esse assunto é chato. Eu queria... Fala. Tem um amigo meu que fala uma parada que eu acho engraçado, não concordo totalmente, mas é uma boa analogia. Que ele fala do Brasil. Ele fala assim, o sistema é um bloco na Bahia, tipo o Abadá, pegando mulher bonita, tomando aquela porra organizada. E o bolsonarismo é a pipoca. Aquele maluco fica assim, né? O tempo todo arrumando porrada. Pô, é boa. Boa analogia. Boa. Eu fico puto que eu tô do lado do bolsonarismo, mas realmente o bolsonarismo é uma pipoca na Bahia, né, velho? O tempo todo dando porrada um no outro, entendeu? Aleatoriamente, não pega ninguém. É isso aí. Foda. Não, mas tá mudando. Acho que tem um movimento aí que tá começando a... De fato tá. Tanto é que as últimas pesquisas mostram o Flávio empatado no primeiro turno
e ganhando do Polymarket, que saiu hoje aqui no dia da com uma gravação. pequena diferença a favor no segundo turno. A favor do Flávio no segundo turno. O cara acabou de se lançar, é dezembro, né? A gente nem começou a campanha. E uma das coisas que o pessoal subestima o nego sentou o ferro lá no Eduardo, etc. Teve todo aquele esforço para ir para os Estados Unidos, chamar sanções, não sei o quê. E, inclusive, se aproveitando do fato dos Estados Unidos estarem olhando para a América Latina, especialmente para essa região, porque o Brasil é um país muito grande, as rotas do tráfico passam pela Amazônia, o governo sabe, ao que tudo indica, porque tem aqueles relatórios do Itamaraty lá, do Lula 2, se não me engano, que vazaram, que os caras assinaram lá basicamente deram uma autorização para ter um corredor aéreo entre Colômbia, Brasil, Venezuela, que é uma loucura. E todo mundo sabe que os carregamentos militares ali passam com drogas. Sabe? É muito difícil dizer que não sabe. Então, enfim, tem essa situação toda. O que a gente falou disso? O Eduardo. E beleza, todo mundo foi lá e meteu ferro no Eduardo. Que ele tá trazendo intervenção estrangeira. Ou então ficaram quietos, fingindo que nada estava acontecendo. E beleza, não teve apoio interno. O esforço dos americanos, em parte por mérito do esforço do Eduardo, não teve reverberação interna, não teve apoio, os americanos se retiraram e falaram, vamos focar na Venezuela e resolver o problema aqui, negociar sabe-se lá Deus o que com o Lula, né? Tem várias especulações, a gente até comentou no Puxando o Fio algumas delas e tal, o Arthur tem um vídeo sobre isso, e rolou tudo isso, e o pessoal descarta que, veja, o fato do Flávio ser um candidato, e o Flávio ter apoio e boas relações com o Eduardo, e ser parte da família Bolsonaro. E o Eduardo não só ter esse trânsito dentro da Casa Branca, com o Rubio, com o pessoal do Trump, etc., e com outros líderes políticos dessa nova direita na América Latina e na Europa, cara, é uma coisa que, assim, coloca o Brasil dentro desse jogo, dessa nova política da direita global. Né? Que é mais soberanista, que tem mais um apreço maior pelo desenvolvimento nacional, pela independência, pela industrialização e etc. E cara, desculpa, eu não conheço mais ninguém para além do Flávio. Eu sei que somos suspeitos para falar, né? Mas somos suspeitos porque nós temos lado e a gente admite, beleza. Né? Não conheço mais ninguém na direita que tenha esse trânsito, que tenha essa abrangência e que esteja olhando para a política dessa forma. E, curiosamente, parece também uma coisa oposta, uma coisa contraditória, mas o único jeito da gente ter alguma independência soberana no Brasil é com alguma ajuda de fora. E aí os nacionalistas mais puristas falam, mas e aí? Aí a gente vai pedir ajuda pro cara. Mas, cara, qual é a opção, né? Tipo, o que a gente tem? Diferença o próprio Trump, no documento, ele fala, eu vou apoiar nações que sejam soberanas. Então, o que o cara faz lá dentro, o que ele quer decidir em relação... Se não atrapalhar os planos dos Estados Unidos, segue o jogo, vai fundo, entendeu? Então, não é isso que a gente quer? Um aliado que não enche o nosso saco. Desculpa, esses mesmos nacionalistas viram o rabo pra China. Saca? É o nacionalista, né? Exato, Fala, Arthur. Então, mas além disso tem uma outra armadilha, porque o que acontece é o seguinte, e vale até de repente vocês darem uma olhada num jornal que saiu em Portugal hoje, você vê o nível da calhordagem que se chegou no mundo, que é um jornal que é até com foco no Brasil, né, que chama Público PT. Eu acho que esse PT não é de Portugal, é de PT mesmo, de esquerda, pode ser. Mas ele tem o Público Brasil. Tá ironizando. Mas é óbvio, mas é o Público Brasil, entendeu? E aí tem um editor lá, que é o editor que eu conheço, inclusive, que me censurou algumas vezes, que não deixou escrever nenhum artigo em defendendo o Bolsonaro. Ele chama, escreve um artigo sobre economia. Eu falo, me recuso, só escrevo se for falar do Bolsonaro. Bolsonaro não passa. Eu falei, então é censura. Vocês têm lado, eu quero que vocês vão pro inferno. Eu não falei pro inferno, eu falei muito pior do que isso. Mas você vê a canalice desse cidadão. Ele escreveu um artigo hoje, dizendo o seguinte, falta a Portugal um Alexandre de Moraes para poder enquadrar o André Ventura. Quer dizer, olha só, o cara sai do Brasil para botar um jornal para brasileiro e tem mas por quê? Porque isso é que os nossos soberanistas, nacionalistas, tem que entender. É que não é uma discussão mais entre sistemas dentro dos países. Os liberais tomaram o judiciário no mundo. É por isso que a direita francesa, por exemplo, aprecia muito
também, que aparecendo no bom sentido, né? Ver com bons olhos a direita tocada pelo bolsonarismo. Por quê? Porque eles também foram vítimas do judiciário. A Marine Le Pen sofreu também a mesma inabilitação, ineligibilidade que o Bolsonaro ele sofreu. O Sarkozy foi em cana. O Sarkozy que falava que tinha que botar jamais aceitaria um acordo com a extrema-direita, que era um perigo para a França. Hoje, depois que ele entrou em cana pelo sistema judiciário patrocinado pelo Macron, ele veio fazer, não, pô, vamos embora, toca a direita aí, ele apoia mais também. Por quê? Porque o cara tá vendo o que aconteceu. Tá vendo? Então, o judiciário no mundo, ele fez uma aliança com os liberais. Então, não adianta, você vai ter que romper com essa aliança entre bancos e judiciário, ganhar as eleições e buscar apoio externo de países que esse judiciário não foi tão tomado assim, entendeu? Foi levemente capturado para alguns lugares. Porque a Suprema Corte, por exemplo, a Suprema Corte, o Tribunal Constitucional português, não foi completamente tomado pelos liberais, tanto que eles apoiam ainda e permitem que o André Ventura concorra à presidência. Muito embora o Ministério Público, né, desses países, como o da França, foram tomados pelos liberais, entendeu? Foram tomados por essas escolas de pensamento. Mas não foi tão capturado. O Brasil foi totalmente capturado, entendeu? O Trump enfrenta esse problema nos Estados Unidos. Por quê? Porque ele foi acusado por uma promotoria que, cara, se não fosse a eleição dele, ele estava preso, entendeu? Seria outro preso. Então, hoje, para lutar contra o sistema, você só vai lutar contra o sistema que se tornou global se você fizer uma aliança global à direita para enfrentar global contra global. Senão, esquece. Sim. Você não vai conseguir. Entendeu? Então, quando os liberais falam isso, ou quem fala, não podemos ter ação de grupos agentes externos, a gente não está falando de agentes externos de países que vão entrar imperialistas contra o Brasil. Mais de uma aliança à direita que está se formando para combater um sistema global, de uma aliança formada entre os liberais e o judiciário para controlar grande parte do mundo, entendeu? Então, essa análise dos caras é equivocada. Isso não se restringe à política, né? Porque a gente vê aqui o MP da Bahia querendo cobrar 2 milhões para Cláudia Leite. E isso não é notícia repetida, porque ano passado aconteceu e agora estão refazendo. Porque ela trocou a palavra Iemanjá por Yeshua, Jesus. Sim. Então, assim, não é uma coisa... E, pô, numa música, num trecho de música que ela canta num show, nem gravou isso, foi Sim. só no show, que, pô, ninguém ia nem perceber direito se não fosse esse barulho todo, ou seja, a perseguição é mais do que política, ela é social, ela é religiosa, inclusive, né, porque, aliás, essa perseguição em nome de uma intolerância, de uma intolerância religiosa. E, então a gente está dentro dessa questão do Ministério Público, porque não foi nem o autor que entrou nessa última vez, eu até busquei para ver, porque na primeira vez parece que um dos caras reclamou lá, mas dessa vez parece que foi só o Ministério Público, depois se eu tiver errado me corrija, mas, ou seja, o próprio Estado olha, tá todo mundo em paz, o autor tá feliz com isso, ela tá feliz, tá todo mundo. De repente o Estado fala, não, você não vai poder professar sua fé assim, sabe? Você falar que gosta que professa uma fé, você está ofendendo a outra. Cara, é surreal isso, né? Então, deixa eu só, para não esquecer, falar aqui que a gente recebeu um presente da Carol, e muito obrigado para todos do Quinto Elemento. Ela deu, inclusive, Feliz Natal e não Boas Festas, o que é um ótimo sinal. Ótimo. Falando em intolerância religiosa. Um abraço para Carolina. Abraço, Carolina. Tava uma delícia, valeu, a gente já Carolina. comeu metade. Muito bom. Eu não comi. Eu ainda não comi. Excelente. Chocolate. Não, e você vê quem foi que disse que comeu. Porque o tamanho que estão os cabos aqui. Não, tá difícil, cara. O negócio aqui vai de mal a pior. Mas pode seguir, desculpa. Do que a gente tava falando? Mas assim, você falou desse negócio da Bahia, mas assim, me parece que o Trump não sinalizou que ele não vai se preocupar muito com isso, entendeu? Não. Ele não vai entrar nos países Não. vocês estão com esse problema interno. Mas se você quebra o judiciário... Então, mas o problema é de vocês, né? Porque ele já tirou a Magnitsky. Não, sim. Né? Então, assim, ele já sinalizou que... Aí a pergunta que eu faço para o Arthur é o seguinte, e a Faria Lima nisso tudo, Arthur? Para o Trump não é interessante o rentismo ou não? Ou ele está fora desse jogo? Cara, eu vou falar uma coisa que talvez eu apanhe um pouco, mas nosso compromisso é com a verdade. Eu acho que o Trump está começando, ou se já não foi, capturado
pela galera do Vale do Silício, entendeu? O Trump tá boletando, quando os caras falam que o Trump tá ganhando dinheiro lá e tá boletando a dar com pau, junto com a turma de tecnologia, é verdade, tá? Então, você vê que o Steve Bannon critica muito o Trump, falou, você abandonou o MAGA. O Vance lá, às vezes fala, pô, cara, beleza, faz negócio com os caras aqui, mas não esquece as médias empresas, entendeu? Não esquece as médias empresas, que é um pouco do que o Rubio tá falando também. Eu tenho dúvida, assim, se o Trump hoje, ele já não foi um pouco capturado, influenciado. Eu fazendo um paralelo, da mesma forma que o Bolsonaro foi capturado pelos militares que cercaram o bolsonarismo, né, e de um determinado momento sabotaram. Eu tenho dúvida se o Trump hoje não está um pouco capturado por esse caso de tecnologia, entendeu? E boletando a dar com pau. Agora, esses caras, e eu explico isso no último GEL, a galera de tecnologia se separou da Faria Lima, de lá, do sistema financeiro. Eles querem criar um novo sistema financeiro, entendeu? Sim. A lei de stablecoins, etc., é para criar uma estrutura paralela do sistema financeiro rentista. Sim. E isso o Trump continua em guerra. Entendeu? Aliás, a grande guerra do Trump interna, e que eu acho que os Estados Unidos hoje ainda vai enfrentar e é o grande problema dele, é que ele sofre uma guerra civil aliás, a gente falou isso claramente desde aquela época da eleição, quando ele sofreu o atentado, acho que foi em julho ou agosto, antes das eleições. Eu me lembro que eu estava até de férias na praia e ele sofreu atentado, fiz um gel lá de camisa de pescador, que eu estava pescando, então obrigado a pessoa. Mas, então, essa guerra civil americana é um dos grandes pontos da separação que os Estados Unidos sofrem, que talvez seja a grande dificuldade de governabilidade do sistema do governo americano, real, interna, é essa separação, essa guerra civil entre tecnologia, Vale do Silício e Wall Street, entendeu? E é curioso, porque quando o Trump, mesmo a turma do Trump escreve, e ele também tem essa divisão do governo, né? Não existe uma unicidade, um bloco único dentro do governo americano, né? Então você tem uma turma que fala do Vance, do Rubio, e você tem uma galera que tenta puxar um pouco, e o Vance tem esse duplo papel, junto com puxar para o Vale do Silício. Mas quando ele escreve e começa a falar dos países soberanos, das nações soberanas, você não vê o Constantino falar, você não vê esqueci o nome daquele cara lá que o Kim de vez em quando arruma uma pancadaria, que é o Tatu da Faria Lima lá. O Tatu da Faria Lima, vendendo sonhos. Nenhum desses caras falam disso. Não, eu sou Bolsonaro, mas nós estamos aqui apoiando. Você não vê os caras, porque é óbvio que a política do Trump, seja pelo Vale do Silício, seja pelo Rubio, ela é totalmente contrária à Faria Lima, ao Wall Street, entendeu? É uma revolução do sistema monetário. Então esses caras não conseguem harmonizar uma política à direita com uma política econômica liberal, que o que o Trump está falando, eu sou contra isso, entendeu? Só que o que acontece? Como eles não têm o representante lá, eles fingem que são trumpistas aqui para tentar emplacar um cara liberal, né, nesse vácuo, entendeu? Que o judiciário criou entre o bolsonarismo e a direita real, que pode competir, e o antipetismo. Então eles tentam encaixar o liberal, entendeu? A Faria Lima quer continuar mandando no Brasil, entendeu? Essa é a realidade. E no final das contas... eu não vejo você vê que nenhum cara elogia as políticas do Trump. Aliás, se você conversar com os caras da Faria Lima, nos bastidores, eles vão criticar o Trump. E no final das contas é mais fácil esse pessoal da Faria Lima cair no colo de um sujeito feito Eduardo Moreira, que defende política ambiental e não sei o quê, e o crédito de carbono e etc., a velha política do Fórum Econômico Mundial, do decrescimento, do que apoiar essa direita mais nacionalista. Os caras caem mais fácil pro lado de lá do que pro lado de cá, né? Independente do caso. Nos Estados Unidos, isso daria um programa inteiro novo. Sim. Tá tendo uma guerra civil interna na direita mesmo, né? Muito pior do que a nossa. Sim. Teve aquele evento do Charlie Kirk agora, né? Acho que foi esse fim de semana. American Festival, é isso? Eu não lembro o nome exatamente. Acho que é isso. Que o nosso amigo... o Agape tá lá. O Agape tá cobrindo lá. Tá cobrindo. Tá. E aí a gente... Olha que lá a briga, o Tucker Carlson com o Ben Shapiro, os caras estão tiram porrada pesada, e bomba. E os dois
falando no mesmo evento, um falando contra o outro no mesmo evento. Então tá um movimento também interno do MAGA, o pessoal tá preocupado com as midterms, né, que é essa eleição no mesmo governo, né? Sim. Tem uma eleição no meio. Então a situação tá interessante no mundo inteiro. Lá o negócio tá fervendo. Mas eu queria colocar um assunto que talvez vocês possam falar um pouco, porque, né, vocês estavam aí quietinhos. Corinthians. Eu não estou quietinho, não. Eu já falei demais até. Que nesse documento existe uma coisa que eu achei muito interessante, que eu não sei se o resultado imediato vai ser bom, mas o Trump volta a falar da soft power de Hollywood, e ele fala isso no documento, não é uma coisa assim, que tá nas entrelinhas. Ele fala claramente mesmo. Que ele vai agir para que o soft power americano volte a eu sempre reinar. penso que isso é uma faca de dois legumes, como diria o Vicente Mateus. Fala em Corinthians. Aí você acordou, né? Porque essa espécie de intervenção que os governos americanos já fizeram em Hollywood, né? Que sempre fizeram. E eu sempre dou exemplo que Casablanca saiu de uma dessas, né? Saiu de uma dessas. Provavelmente o melhor filme americano. Sim, é um dos melhores, exatamente. Mas isso tem um risco, né? Sim. De você transformar o entretenimento, a cultura de massa num panfleto político. Né? O que eu tenho visto de produção de direita no Brasil, com as raras exceções, são coisas muito ruins, né? Então, não sei se vocês concordam. Aí tem um ponto que é interessante. E aí, agora o Estado fazendo isso, eu acho que pode ser um perigo, né? Eu não sei se tem um texto que saiu agora, recente, nos Estados Unidos, que bombou, que é de um carinha, de um roteirista branco, você chegou a ler isso? Eu vi. Então, que ele comenta que ele, ele estava em franca ascensão na carreira, não sei o quê, com produções modestas, mas fazendo sucesso, e de repente as portas se fecharam. Aquela política a política woke e deixando claro porque ele era branco. Exatamente, foi ficando de lado. Não era nem disfarçado. Não só com ele, vários aconteceram, inclusive o Fábio Danesi, nosso amigo Fábio Danesi, escreveu no diário dele lá, mesma coisa que ele passou aqui. Mesma coisa, ele passou exatamente o mesmo problema. Coisa. Ele e o Alexandre Soares Silva. Graças a Deus a BP salvou os caras. Hoje estão abrigados na BP. Mas o ponto é que assim, Hollywood foi sequestrado por esse tipo de pauta. Sim. Então talvez essa proposta do Trump não seja nem de interferência, mas de simplesmente voltar à normalidade. A pessoa precisa ser eu só levantei uma suspeita aí de perigo. Né? Não, mas eu sempre o Estado começa a se meter. É uma linha muito... Vocês terem falado, porque a gente comentou no Pop Corner sobre... que é isso aí que o Trump falou, a gente já estava dizendo que ele estava fazendo. É verdade, esse do documento. Em 2 ou 3 popcorners, porque ele está reabilitando certas figuras canceladas, como você disse. Tem um diretor que ele foi até a Warner, se não me engano, para pedir uma sequência de Hora do Rush. Ele falou, tem que fazer o Hora do Rush 4. E o diretor que foi escalado é um cara que foi cancelado por Hollywood, porque foi denunciado na época do Me Too, ninguém sabe se é verdade ou não. Porque teve muita denúncia com mérito, teve muita denúncia falsa nessa época. E esse cara, ele não fez mais nenhum filme de perfil eu tô com a palavra high profile na cabeça, olha que merda. Profissa, Hollywood. De maior notoriedade, filme maior. Com grana, não sei o quê. Exatamente. Para além de um documentário sobre a Melania Trump, que certamente ajudou a ser escolhida. Exato. E na economia tem muito esse... Eu gostava de ler umas babaquices liberal quando eu era mais novo, né? Então, tanto os caras como Henry Hazlitt, como o próprio Mises falam do que não se vê na economia, né? Tem aquelas coisas da intervenção, eles normalmente fazem esse argumento contra a intervenção estatal. Você vê um efeito da intervenção e tem toda uma camada de consequências, de externalidades e etc. que acontecem, mas que você não enxerga. Um dos efeitos dessa política do DI de fato, que tem diversos talentos de roteiristas, de atores e diretores que a gente
não viu. A gente vê o efeito negativo com a queda da qualidade das produções. Sim, mas não vê mas não vê os talentos que estão Isso, perdidos que foram e que podem descartados, aparecer quando você tira essa camada Sim. de artificialidade. Não, nesse Então, ponto eu acho perfeito, legal, Exato. ótimo. A gente tem Que assim seja. A gente tem uma tendência que eu tenho muito arraigado de temer essa interferência burocrática numa coisa artística, porque, obviamente, a arte ela tem que ser menos burocrática. Tem que ser, agora, quando a gente tá... É aquela coisa da prudência, você olha para a situação, né? A gente não está olhando para uma coisa abstrata. Existe uma situação em que a própria política, o próprio Estado, de forma mais velada, entrou em Hollywood através do DEI, através do sistema financeiro, através dos bloqueísmos e de coisas assim. E isso fez com que diminuísse a qualidade e que ficasse mais político. Ou seja, quando você puxa a alavanca para o outro lado, mesmo que com a força estatal, isso pode também dar errado, mas também pode causar assim, tirou o freio para que aquelas pessoas, por mérito e não por cor, ou por se é transexual, se é qualquer coisa, elas se sobreponham e vão fazer arte, independente. Sim, claro, e isso pode impulsionar o soft power, né? Quer dizer, é isso que voltar... E se o Trump for inteligente, ele vai saber que ele não pode fazer isso de uma forma que os caras façam panfletos, porque o soft power só funciona porque ele é soft. Senão, se ele for muito escancarado. Então, assim, eu acho que eu tenho uma esperança de que isso melhore, mas, como eu falei, eu não acho que é pra já. Até porque os caras estão enferrujados lá, os caras que ficaram sem trabalho, ou a esquerda ainda tem muito poder na mão, vai ter muito cara que é de esquerda que vai querer, não, tudo bem, eu me adapto aqui. Então a gente vai ter um tempo que não vai sair nada assim muito genial, né? A não ser que aconteça. Trelli, eu gostei muito do seu ponto, gostei do ponto do Luigi, mas por quê? Porque, veja só, o wokeismo, ele utilizou Hollywood e as editoras como um hard power, entendeu? Então, no sentido de que implementação de uma ideologia de um pensamento único, entendeu? E isso foi muito claro. Por exemplo, você vai numa livraria, você vai na FENAC, em Portugal, por exemplo, tem uma seção queer. Uma seção queer. Aqui então, também. O cara começou a criar a seção queer. Então, você ia na Travessa, já tinha, assim, uma seção só de autores negros, que é uma coisa maluca, né? Então, você tinha isso como hard power. E isso é muito claro. A China agora, eu até falei isso num outro dia também, ela está usando a indústria e a IA, né, e o Estado para impulsionar a sua narrativa através da sua indústria editorial, já traduzindo livros para 180 países, etc. 180 línguas. O cara está aceleradíssimo. O que acontece? Dentro do modelo de nação soberana, discussões, por exemplo, de soberania, é impossível que o cara não utilize certas coisas como soft power, entendeu? É impossível. Faz parte da teoria da geopolítica. Ele vai usar para poder entrar em certos países e conquistar e fazer com que certas ideias sejam favoráveis. Teve um dos jornais de geopolítica que eu li aqui na Europa, eles falam assim, olha, qual é o soft power que a Europa, não os países, pode usar? E usaram, cara, um dos grandes soft powers nossos é o Papai Noel. Então, você vê que essa é uma discussão impossível, cara, de não ser tratada, entendeu? Sim. Então, quando o Trump fala de soft power e utilização do Estado, é óbvio que tem os seus perigos, a cultura tem os seus perigos, mas isso é impossível não ser utilizado, porque o wokeismo utilizou o hard power, tá? E os países soberanos vão usar o soft power. Agora, veja, outro dia me passaram um vídeo, né? Falaram assim, olha que lindo para você que é evangélico. Aí me passaram uma música que é Deus Cuida de Mim, que é daquele Kleber Lucas, só que o vídeo está circulando, é o vídeo cantado pelo Caetano. Você tem alguma dúvida que é uma tentativa já de uma entrada dessa mentalidade, do wokeismo, de tentar já de uma teologia liberal, de tentar utilizar o Caetano para entrar nos meios evangélicos, como é uma... Só um minutinho, vou aproveitar aqui, porque o garçom foge. Excuse. Não traga água frisante, por favor, e um café americano. Então, você tem dúvida que ele tem uma... De uma água, né, café? Então o cara foge daqui. Você tem dúvida que eles vão utilizar isso, que o PT vai utilizar a entrada também
no soft power, como tem aquele pastor, que não é pastor, que é aquele... Sim. Deixa eu falar daquele que virou político também, que é um semi-terrorista do movimento queer. Esqueci o nome desse cara, que virou deputado. Então, é inevitável, sabe? Óbvio que tem que ter esses cuidados, mas eu acho que é inevitável. O Trump falar que vai utilizar, só para mim, é ele ser sincero. Porque os wokeistas fizeram isso. Sempre usaram, mas não foram sinceros, né? Fizeram da de modo. Colégio, você pega qualquer livro hoje. Eu tava naquela reunião lá, o Lucas, que eu falei do Instituto Alberto Magno, né? E os caras falam assim, cara, hoje, o que acontece? Até os livros das escolas, eles falam assim, cara, pra gente selecionar, a gente tem que ler, olhar, não é mais se recomendar. E tem que ver as entrelinhas, os caras fazem uma peneira nos livros. Porque quando o cara vê, tem no meio do negócio que é super legal, tem uma ideia euquista embutida ali. E o cara fala, isso aqui a gente vai tirar, etc. Então, é impossível, a gente tá numa guerra de ideias. Entendeu? E na guerra de ideias, os caras vão usar isso. Sim. Por isso que tem que entender claramente a função de cada elemento desse soft power. Porque você pega, por exemplo, literatura, até o cinema, eles têm uma linguagem um pouco mais elaborada, mais rebuscada, que o panfleto fica mais evidente quando você faz. Só que nesse campo, por exemplo, de livros didáticos, tudo isso, eu não vejo problema nenhum. Cultura pop de massa. Não vejo problema nenhum em você colocar o seu recado claramente do jeito que você quiser. Porque, cara, eles fizeram isso há 40, 50 anos, eles estão fazendo isso. Sim. E a gente vai engolindo. Então, cara, tem que ter mesmo, entendeu? Quando a Havaianas faz uma campanha, não quero entrar com o pé direito com Fernanda Torres, com toda aquela galera woke que quer fuder o país. Fudeu um lado do país, né? Você tem que rebater pesado, tem que ter campanha de outro. Pô, a Grandene faz a sua, ela falando assim, não, aqui é com o pé direito mesmo e pronto, entendeu? Sabe? Porque a briga, eu acho muito mais justo a briga franca do que essa mentirinha contada pela esquerda falando, não, nós somos imparciais, nós não... E é uma mentirinha violenta. Violenta. Os caras fazem, não tem lacração. Eu não lacro, mas assim, se você fizer, por exemplo, o Zezé de Camargo virou o inimigo número 1, pária dessa gente, entendeu? Agora, quando a Fernanda Torres faz, não é ataque, vocês estão atacando. Ela é só uma atriz. Sendo que há uma semana ela estava em cima de um palanque falando que a dosimetria não é legal e deixando um monte de senhora presa no Natal. Então... Exato. Então, se você não é artista high level, vai no seu... Cara, tem que escrever livro didático de direita, tem que escrever mesmo. Escancar a porrada, entendeu? Pô, cara, eu acho que não é nem questão de ser de direita. Olha, eu enxergo o mundo dessa forma e tá aqui. Exato, com a sua visão de mundo, entendeu? E é curioso porque isso tá na vida inteira. A gente tá falando de livro didático. Esse fim de semana fui com a família no Museu da Imigração. Aliás, está muito bem montado. Acabaram de remontar tudo ali. Tá super bonito. Tem umas áreas ali. Vi meus antepassados vieram em 1800 e tanto lá. Pô, super legal. Mostrando mesmo que não tem lacração do tipo, os brancos... Teve um dia lá que foi a mulher que estava fazendo o tour, falou que teve um esbranqueceamento do Brasil, que eles trouxeram... Branqueamento. Que eles trouxeram os estrangeiros para branquear, porque estava muito... Idiotice. Mas se você só tá passeando ali, o que tem no museu é legal, não tem lacração e tal. Cara, na última sala ali que você tem umas partes legais e tal, de repente tem um cara, enfim, um trans, tava lá numa coisa falando que, olha, não, porque o Brasil é o lugar em que mais se matam transexuais no mundo. Cara, o que isso tem a ver com a caralho da imigração, bicho? O que tem a ver com todo... Cara, um negócio bem montado, bonito. De repente, você tem um cara com um tamanho mais que natural ali, na tela inteira, te falando um dado que é mentiroso, inclusive, porque o Brasil é onde mais mata todo mundo. Né? Quando você faz a comparação, mais mata travesti, branco, amarelo, preto, todo mundo, porque a gente mata muito. Sim, essa é a verdade. E os homens brancos, etc., são que mais sofrem violência. E que seja, tá? Mesmo que fosse, o que isso tem a ver com o assunto? Mesmo que eles estivessem corretos. Forçação, né? Porra, cara. A gente tá num estado, teoricamente, com um governador de direita, eu acho que ali é governo de São Paulo, não sei se é prefeitura,
mas que seja. Os dois, né, são de direita, e aí, pô, a gente tem que ver isso agora, acabou de ser reformado, porque poderia ser assim uma coisa, não, isso veio de tempos passados. Pô, cara, se a gente falar assim, não, mas a gente não vai mexer nisso, deixa o Estado, não vai se mexer. Né? Aí, ó, eu tô 1 ano e meio morando aqui na Europa, né? 1 ano e meio. O que eu vou falar é absolutamente empírico e pode estar absolutamente errado porque tem a ver com a observação da minha experiência andando e vendo, né? Então é restrita ao meu mundinho, os lugares que eu vou, né, e tal. Mas eu vou te falar, ó, Lisboa, eu vi um trans, um trans. Aí fala, mas Lisboa careta e tal, na França. Beleza, fui na França inúmeras vezes. Sabe quantos trans eu vi na França? No museu, que era a Caixa. Um. Então, essa era brasileiro. Propaganda... não, pode ser, mas essa propaganda da conversão ao mundo queer, desta maneira, só acontece no Brasil. Aliás, outro dia eu vou mandar para vocês, teve no Instagram surgiu para mim um vídeo antigo até, da Rogéria. Você lembra da Rogéria? Sei, lembro. Rogéria, né? Que era uma travesti que estava aqui e ninguém falava, legal, Rogéria. Tá. É isso. Então, mas ela dá uma entrevista, cara, que é sensacional, porque é antiga, e você vê como isso já estava esse mundo sendo montado, né? Ela foi perseguida pelo movimento, a Rogéria. Foi isso, mas por quê? Porque ela falou que ela ia no Brasil, ela vinha à França, e naquela época existia essa ideia, e ela foi sensacional, porque essa entrevista dela vale a pena divulgar. Ela veio e fala assim, que as pessoas chegavam e falavam assim, Rogéria, por que você não opera, não sei o quê? Ela falou, não vou operar. E aí ela falava, sou homem, eu não vou operar, eu gosto de ter a minha berinjela. E aí e ela falava assim, eu vou te falar, e quando eu falava que eu não queria operar, vários médicos aqui, inclusive na França, vários planos, né? Falavam assim, não, mas você pode operar. Eu falei assim, não vou operar. Os que operavam, chegavam e tentavam se colocar como superior, tipo, eu sou realmente mulher. Ela falou assim, e ela falava, só porque você cortou a berinjela? Não, você não é, entendeu? E vou te falar, você se mutilou, entendeu? Sim, cara, sim. E ela falava naquela época. E esse movimento, desculpa, ela sempre foi... Não, termina, desculpa. Não, ela dizia que era o Astolfo, né? Eu ainda sou Astolfo. E o sobrenome dela era Pinto. Ela falou, vou manter o Pinto. Os dois. Muito bom. Então, é uma ideologia. E o que acontece? Quando você vem hoje, não sei, pode ser que os movimentos, etc., mas isso, mesmo na Europa, que é super progressista, etc., e aqui tem soft power, dos caras falarem boas festas, né, para tentar tirar o Natal, e a ideia do cristianismo, tem muito de soft power na linguagem. Mesmo lá, entendeu? Salvo algumas, e eu digo que é minoria, não é hiperminoria, isso não é divulgado como no Brasil. Então o cara inventa essa história aí do mais mata no mundo, etc. Cara, isso inclusive tem um trabalho. Eu vi uma vez uma pesquisa que analisaram os números. Não é verdadeiro, os números são... Quem faz esse número, que é do trans, são as próprias ONGs trans. Uma ONG trans, então é super enviesado. Aquele dos gays da Bahia, lá, aquela coisa. Isso. E os próprios, então, muitas vezes os próprios falso, assassinos são entre eles ali, né? Exato, é crime passional. Não, passional, o cara matou um quiletão. Não matou porque o cara brigou, porque matou o outro, entendeu? Então, é claro, tirando o evento do Macron, das Olimpíadas, que fez essa propaganda na França, entendeu? Aquela propaganda aí que foi muito criticada, inclusive pelos franceses. Eu estou te falando, cara, o número de pessoas trans na Europa, aí eu estou te falando não por estatística, tá? Mas por empírico e posso totalmente equivocado. É baixíssimo. Eu vi um em Lisboa, cara, vi um em Paris, e às vezes que eu vim a Roma, vim a Itália, eu não vi nenhum, zero. Bola. Pelo menos então não é tipo ostensivo, né, o negócio. Mesmo que seja, não é ostensivo. Não é. Deve ser aquelas coisas que tem lá no Cabaré não sei aonde, lá no... Sim, como sempre teve. No bairro afastado. Sempre houve. Ou seja, mas é que também você só frequenta lugares de alta estirpe, igrejas, né, coisas assim. Você não tá... Então também tem esse... não vai pra Baixa Lisboa. Vai pra Baixo Paris. Pra Baixo Paris. Algum inferninho. Algum inferninho deve ter. Agora, aí eu vou ser processado porque eu cheguei num lugar de
inferninho. Mas se eles são contra a religião, eles são contra o cristianismo, eles não têm nenhum problema de ser inferninho. Agora, aqui em São Paulo tem uma coisa interessante. A minha filha reparou isso esse ano. Nunca teve tão iluminado de Natal. Ela falou, nossa, eu nunca tinha visto a cidade assim. Coisa que pra gente era normal, né, no Natal. E então, assim, eu acho que existe também um movimento contrário acontecendo, que soft, que as pessoas não estão aladeando por aí, de retorno, né? Retorno. Isso realmente eu reparei também. A cidade como um todo, e não só o poder público, assim, os prédios estão começando a se iluminar. Cara, isso há 1 ano, 2 anos. Tem que ir, eu tinha um call agora às 4h30. Opa, vai lá. Arthur. A gente já acabou aqui também. A gente também vai acabar. Vamos finalmente aqui. Tchau, beijo. Tchau. Os prédios estão mais iluminados. Quer dizer, você vê que uma coisa puxa a outra, né? Sim. Assim, e a cidade, há 3 anos. Um pouquinho antes da pandemia, e na pandemia... Não, mas zerou, não tinha uma lâmpada bonitinha, só na minha janela, entendeu? Que eu botava o menino Jesus lá. Porque simplesmente não tinha. Agora tá, a Paulista tá bonito, o centro tá bonito, tá cheio de... Então, olha, o Natal está voltando a ser um... O Museu da Imigração, só para falar, é governo do estado mesmo. E, curiosamente, não quero fazer nenhuma conspiração, a outra exposição temporária que tinha lá era sobre a China. Sobre a seda e não sei o quê. Soft power, olha lá. Sim, não, mas a China, com o Instituto Confúcio e coisas desse tipo, eles estão investindo pesado, visitam a universidade, tem exposição de cultura chinesa. Aliás, era muito bonita a exposição. Com inclusive, teve um diplomata, teve um acordo entre a diplomacia russa e a chinesa no ano passado ou retrasado, para reforçar a cooperação para a produção de videogames. Né? Olha só. E tem um dos maiores jogos que saíram esse ano, era um jogo sobre a jornada pro oeste, né? Então, com o Buda macaco, que é o Son Goku. Então, legal. Os games são um soft power interessante também. Também hoje vender suas narrativas ali. Sim. E olha, o Tarcísio, ele várias vezes liberou verba para projeto LGBT mesmo. Ele, inclusive a direita se opôs, teve até uma resolução que ele cancelou só porque a direita pressionou. Mas ele é assim, governo do estado de São Paulo, Tarcísio tem que ficar de olho mesmo, que o cara ali, ele corta pros dois lados, não sei até onde. É Gillette. Mas pelo menos nas políticas públicas, ele corta pros dois lados. Muito bem, então é isso. Então é isso. A questão toda, a gente está discutindo tudo isso porque o mundo mudou mesmo, assim, e parece que esse é o documento mais oficial. Óbvio de que a gente já vinha vendo essa mudança, tanto é que a gente comenta aqui, e esse documento deixou mais claro o que eu acho que é uma mudança também na política dessa direita nova. É tudo muito às claras, né? Às vezes até demais. Né? Nós vamos fazer isso assim, assado, não gostou, vai embora, não enche o saco. Mas é isso aí, e eu acho que é bom isso. É isso aí. A pessoa sabe quem que vai votar, porque se não quiser, não vota. Só para não perder o costume, se convertam, né? Porque a gente não falou isso dessa vez. E o Quinto tinha razão. Nós avisamos. E se você quiser saber mais a respeito dessa confusão toda, né, de negócio de política econômica, segurança nacional, etc., assista o último Geoeconomia, em que o Arthur entra em detalhes a respeito dos aspectos políticos e geoeconômicos das últimas semanas. E é isso. Muito obrigado. Alerta laranja! O Trump... Tem que esconder isso aqui, desculpa, porque eu tiro depois. Ah, tá. Rapaz, põe isso no final do programa, editor, essa cena.